Se você é cantor profissional da voz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast exclusivo para você. Tudo sobre voz. Aqui a gente vai ter histórias emocionantes sobre as histórias das vozes, dos cantores, os famosos aí. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele começou como cantor. Depois de cantor, ele tornou-se professor de canto. Depois de professor de canto, ele se tornou fonoaudiólogo. Hoje ele é mestre e doutorando na área de performance vocal e fisiologia da voz aplicada. André é um amigo, parceiro da fonoaudiologia. Ele é especialista com amplo conhecimento da prática e manuseio de técnicas, ajustes e exercícios vocais em cantores. Seja muito bem-vindo. Seu trabalho e pesquisa em fisiologia da voz e acústica aplicada tem trazido clareza e segurança na construção de resultados vocais, cada vez mais acertados e duradouros. Seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado. E para você que não me conhece, sou a Renata Guedes, fonoaudióloga formada há 20 anos, há 18 como especialista em voz, atuo com voz artística e hoje nosso bate-papo vai ser sobre voz. Muita voz. E nós vamos entender esse processo. Como assim cantor, professor de canto e fonoaudiólogo, né? E antes da gente começar, eu quero falar dos 2 patrocinadores. Você vai ganhar um presente do nosso patrocinador hoje, hein? Quero. Nós temos o escritório de contabilidade, a Guedes Consultoria, abertura, fechamento de empresa, imposto de renda e a cervejaria e restaurante Holy Water, que vai dar um presentinho mimoso pros convidados aqui. Tamo chique, tá achando o quê? André Barroso. Oi. Hoje como fonoaudiólogo. Me conta a sua jornada. Como é que você resolveu cantar? Aí do canto você virou professor de canto. Eu quero ver essa transição. Porque nós vamos falar muito sobre essa transição. Fala pra mim. Cara, foi muito louco. Primeiramente, obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui. Amo essas coisas. E assim, como é que eu me tornei? Não me tornei, não. Me obrigaram a virar cantor. Era tecladista de grupo de jovens na igreja. Veja bem. Tocava teclado bonitinho. Certo dia, eu sempre dividia as vozes, passava, mas eu tinha vergonha de cantar. E aí, um dia de um grupo, o cantor masculino precisou sair para uma emergência ali. Ele falou, cuida aí. Eu falei, meu Deus, e se sobrar para uma música de homem para cantar? Lascou. E aí o pregador conduzindo a pregação virou para trás e falou, tal música. Eu falei, putz, é homem que canta. E as meninas ficaram, canta. Você no teclado? Eu no teclado, eu era o tecladista da banda. André dos teclados. Tipo isso. E, mano, não teve jeito. Eu comecei a dar o tom, já sabia tocar, já sabia cantar, só que eu nunca tinha cantado em público. Uma vez, assim, tipo, negocinho. E simplesmente abri a boca e cantei. No que eu cantei, que ela repetiu, aí eu fui me soltando naquele momento, acabou o grupo. Como assim você canta e não canta? Não tem. Todo grupo agora vai ter microfone pra você. E o cara, eu não vou mais cantar, porque depois que eu ouvi, eu não vou mais cantar. Então, me obrigaram a cantar. Foi um susto? Foi um susto, porque ninguém tinha me ouvido cantar. Eu cantava pra mim em casa pra estudar, pra tirar as músicas. E não desafinou, cantou bonitinho. Não, eu brincava, eu tocava. Naquela época eu já fazia faculdade de música e de canto. Era licenciatura em canto, que eu comecei como uma faculdade de música. Só que eu cantava só na aula ali, na faculdade, para fazer o repertório, para eu me tornar um bom professor. Já tinha essa ideia de ser um professor de canto. Mas eu nunca tinha cantado em público assim para as pessoas. E foi na loucura e foi bonitinho. E foi bom, mas ainda assim eu morria de vergonha. Você não tem noção do tanto de vergonha. Só que daí pra frente, como colocaram o microfone para mim, eu fazia backing. E aí eu fazia um backing vocal, me soltava ali, fazia uma segunda voz, uma terça voz, fazia o backing. E me tornei backing vocal profissional. Uns anos depois me tornei backing vocal profissional, passei a fazer backing para uma cantora super famosa do meio católico ali, do meio gospel. E a partir disso, eu me profissionalizei como cantor dentro da igreja. Eu ganhava para cantar para aquela cantora, para aqueles cantores, para fazer backing para os cantores. E fazendo faculdade de música? Fazia faculdade de música. Uma faculdade lá no Paraná, uma universidade estadual. E a partir disso, eu comecei a cantar profissionalmente e já vestia a roupa do cantor. Então, me vestia como um cantor, todos os acessórios, cabelo, tinha um black power, aquela coisa toda. Você andava também de óculos escuros? Claro, mas eu era cantor de igreja. Mas mesmo assim, eu era contratado porque tinha visu, porque tinha o berro, tinha o grito, que eles gostavam daquele som mais gritado. Então, eu comecei a cantar como cantor backing vocal.
Na sequência, daí eu comecei a namorar uma pessoa, e ela era super famosinha, assim, também no meio gospel, me enfiou nos estúdios, então eu comecei a cantar em estúdios cantava Assembleia, cantava Batista, cantava os Adventistas, então eu não era Adventista, e os Adventistas têm uma rotina muito especial pra música. Muito. E aí, né? Eles chamaram você? Sim. Você era do RTT. Nada, eu era católico. Você era católico? Comecei a namorar essa moça, e aí a gente foi e invadimos os estúdios, porque a gente entregava o RTT, som. Quem sabe que é RTT, né? É pentecostal, Você tem que ver o tanto que eu aleluia. sofria, porque era bonitinho. Aí o cara fazia com a mão assim, mais vibrato. Nós, ele mais, a gente, E eu falei, véi. E aí E você sabia o que você estava fazendo ou sempre pela intuição? Você sabia, só que eu não usava tanto. E aí eu aprendi como que era a pegada mais porrada. E eu fui exigido. E foi muito massa. Eu comecei a gravar DVD, comecei a gravar um monte de coisa pros cantores. Quando eu vim Adventista, tinha partiturinha, o Jader preparava ali pra gente. Era muito. E o som, eu fui ficando refinado. Isso é muito legal, né? E aí, a partir disso, Aí eu comecei eu recebi um convite pra fazer banda show, banda baile. E aí eu falei, vou. Eu falei, não, sou cantor, canto na igreja. E aí o cara falou, te pago tanto por show. Eu falei, aceito. Vou. Eu pago. Eu vou. Eu tava no telefone assim, falei, amor, ele tá pagando tanto. Eles fazem em torno de 10, 12 shows por mês. Eu falei, dá isso aqui de salário. Topo. Fui fazer o teste, fui aprovado. E virei o frontman da banda. E era banda show, cantava de tudo. A MC Catra, ao Foxtrot, ao jazz do New York. Ficou boa. A voz bugou. Bugou? Bugou porque era aquele cantor de igreja, depois virou cantor de estúdio. Mesmo sabendo o que estava fazendo? Eu falo muito disso nas minhas aulas, nas minhas lives, porque eu tinha um condicionamento específico para um cantor de estúdio. Eu não tinha condicionamento, e eu cantava das 9 da manhã às 9 da noite. O estúdio gravava 12 músicas, assim, não sei se vocês já gravaram, gente, mas Nossa, é muito cansativo. dobra, agudo o dia inteiro. E a gente refaz muita coisa, né? Muito. E quando eu fui pro show, era solo e era muita energia envolvida. Eu não tinha aquele condicionamento todo para aquele ritmo de entrega. Então minha voz bugava. Nos primeiros 2 meses eu saía assim do show. Não tinha condições. E eu já era professor de canto nessa época. Então, olha só que interessante. Você vê? Professor de canto. Você tinha ideia, como professor de canto, sobre saúde vocal nessa época ou não? Eu tinha ideia, porque isso foi em 2010. Mas em 2005... Eu comecei a dar aula de canto em 2003. 2003. Em 2005 eu fui pra fono porque eu tinha uma voz um pouco complicada. E ela me passou fisiologia aos montes. Ela me passou saúde vocal, tudinho. Mas quando eu tava no baile, eu falava, tá bugando a minha voz. Eu não tenho condicionamento pra isso, mas eu não sabia como resolver. E eu conversava com os meus parceiros de banda, eles falavam, não, mano, eu não solto toda a voz. Eu dou uma economizada. Mas pra mim não fazia sentido aquilo. Que era um registro um pouco mais misturado, saca? Um beltingzinho. Eu não tinha esse conhecimento em mim ainda, porque eu cantava de um jeito específico. E aí eu comecei a estudar bastante. Então foi em 2010, 2011, eu rachei de estudar muito. E a tua musculatura estava adaptada pro estilo gospel, católico. Católico, que eu cantava ao vivo, e gospel principalmente em estúdios e gravações de DVD. Como fonoaudiólogo hoje. Olha só que interessante. Então o rapazinho tava lá, cantou no susto. Sabia que eu comecei a falar certo no susto também? Eu não falava o R, quando o palhaço me pegou no colo, eu falava, como é que você chama? Ienata. Minha mãe falou que eu tinha pavor. Minha mãe tirou foto, tem essa foto até hoje. Por isso que eu tenho vários traumas. O palhaço pegou no colo, como é que você chama? Eu, Renata. Foi no susto, que nem você. Mas eu falava errado, era criança, e você foi no susto adulto cantando. Você, como cantor gospel ali no nicho gospel católico, tinha um registro muscular muito forte. E de repente foi para 12 shows de banda. Hoje, como fonoaudiólogo, como professor de canto, com uma experiência que você tem diferente de anos atrás, se alguém chega para você na sua frente, o que você falaria para essa pessoa? Primeiro eu falo, eu sei exatamente o que você está passando. É a primeira coisa que eu falo pra ele, eu sei, porque eu cantava assim, tá acontecendo isso com você, tem dia que tá assim, assado, e quando tá assim, você faz isso. Ele fala, você narrou a minha história. Uhum. Ele já sabe, e eu realmente, eu me tornei professor de canto e performer, saca? Então eu tava no show, eu tava no palco e eu tava lidando com cantores. Eu tava no palco e tava lidando com cantores. Tem uma coisa aqui que eu acabei não falando, quando eu comecei a faculdade de música, 2002, 3, 2004, por ali, eu entrei achando que ia ser a mudança da minha vida vocal.
faculdade, né? A gente acha que vai ter A gente tudo lá acha dentro. que é tudo, né? Pra ver Gente, que não é era nada. faculdade de canto clássico. E eu achava que eu ia cantar minhas músicas do jeito que eu queria. Meus MPB, meus gospelzão, meus black, Não. que eu gostava de black music. Não, cheguei lá, tive que cantar Vacai. A voz teve que achar esse lugar e eu não sabia fazer. Então, o professor tirou toda a minha técnica antiga e me colocou nesse lugar do cantor clássico. E aí, eu tive que cantar... Era 6 idiomas, obrigatório. Tinha que cantar em latim, em italiano, área alemã, lead, chanson francês. Cara, era assustador. Em espanhol, em inglês e uma livre escolha. Eu tive que cantar tudo isso. E aí o meu repertório foi ficando um pouco difícil, porque dentro da técnica lírica, eu tive que fazer todas as adaptações musculares e eu comecei a perder a extensão, comecei a perder a cor do meu timbre, para tentar me adaptar àquilo na faculdade. E era aula segunda, terça e quarta. E quinta eu tinha uma folguinha de voz ali. E eu cantava nos finais de semana na igreja, então eu comecei a ter um bug. Né? E cantava em corais, então virei maestro adjunto, então eu comecei a fazer esse tipo de coisa. E era um sofrimento na aula de canto. Um sofrimento. Depois que eu fui pra fônica, eu tava gerando muita tensão aumentada. Eu tava com tensão vocal aumentada e falando, não sei o que fazer, não sei o que fazer. E aí, o que você tá cantando? Eu canto isso. Você tá fazendo aula de canto? Faço. O que você estuda? Estudo isso. Mas ela falou, vamos dar uma adaptada. Não tinha essa coisa antes, 15, 20 anos atrás, de que tem uma técnica para cada coisa. Eles diziam que a técnica do canto lírico era universal e a mais correta. Então eu achava que estava tudo certo. Só que estava dando bug na minha entrega, entendeu? Aí eu mudei de faculdade de música de canto para bacharel em regência coral. Então eu fui fazer regência. Aí na regência eu me tornei mais um maestro do que o cantor. Mas nessa época eu estava cantando mais já. Já estava cantando mais na igreja, mais como profissional. E aí, certo, já na banda, 2, 3 anos, eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de psicologia. Eu parei a faculdade de música, eu buguei por causa daquele monte de coisa do clássico. Eu falei, eu tenho ficado muito ansioso, muito nervoso, muito tímido para cantar. O problema, e eu vejo isso nos meus cantores, foi fazer psicologia. E aí ganhei uma bolsa 100%. Então, fui fazer faculdade de psico. Aí eu mergulhei na vergonha, mergulhei nos processos psicodinâmicos da voz dentro da faculdade de psico. Fui para clínica no 7º, 8º período, que psico é 10 anos, 10 períodos. Do 8º pro 9º eu falei, não sei se eu quero ser terapeuta, eu quero ser fono. Acho que eu quero ser fono. Vou fazer faculdade de fono. Você não concluiu a psicologia? No último ano eu fui falar com a coordenadora do curso de fono. Falei, quero fazer fono. Termina a sua faculdade e faz um mestrado em fono. Eu falei, não, eu quero atender como fono. Até lá, então vem. Daí eu parei no 9º período e fui pra fono no 1º. E ali eu me encontrei. Eu me encontrei. Que loucura. Ali na fono eu falei, cara, era isso. Mas eu já tinha o background da psi, já tinha o background da música como cantor, já atendia cantores há quase 10 anos. E fui fazer faculdade de fono. Aí na fono eu fui de uma vez, me formei, saí da faculdade de fono já direto pro mestrado, aqui na PUC de São Paulo. Saí do mestrado, ganhei uma bolsa, mentira, fui admitido no Canadá, na Universidade de Montreal, para doutorado, PhD. Eu fiz 6 meses acompanhando eles por causa do francês, que eu já falava, mas eu precisava me adaptar à velocidade e tal. Então eu fiz 6 meses de adaptação em língua francesa, assistindo às aulas do mestrado e doutorado. E aí quando era para eu ir, nosso presidente tinha feito um corte na verba, você se lembra? Que teve um corte de verba para as bolsas e eu não tive a bolsa auxílio de exterior. Eu não acredito. Nem eu. Daí eu falei, o que eu faço da vida agora? Daí fui morar na praia, daí saí de São Paulo e fui morar no litoral com a família. E acabei não indo pro doutorado no Quebec, no Montreal. Fiquei pé. Mas eu falei, então tá, agora não vou estudar mais, vou curtir a vida. E aí fui pro litoral, mas não aguentei. Daí comecei a fazer meus processos no digital, comecei a lançar meus treinamentos, pandemia tava aí. E eu mandei uma proposta. Minha professora falou, vamos fazer doutorado. Eu falei, vamos, ela tem uma bolsa pra você. Eu falei, então vamos. E eu comecei o doutorado agora, faz 1 ano e meio. Muito legal. Do nada as coisas foram se apresentando. A vida caminha, né? Acabei performando menos nos últimos anos e atendendo muito mais. Mas vira e mexe eu recebo convites. Vamos gravar um back, vamos cantar com a gente. Isso aqui eu gosto. E agora estou preparando vozes de corais. O pessoal do IMBA, entre outros grupos aí que eu estou preparando as vozes. Sensacional. E aí a vida segue. Muito legal. E sabe o que é legal? Quando eu te chamei, eu atendi, antes da pandemia, um professor de canto. Olha só. Que ele me encaminhava os pacientes dele para passar comigo. E ele falou assim, Renato, eu nunca fiz fono, eu quero fazer fono. Por quê? Ele era um professor de canto
que ele cantava bem, lírico, e ele dava aula em um conservatório, aqui em Santo, no ABC, e dava aula no conservatório porque ele cantava muito bem. E quando ele passou comigo, eu falava as coisas pra ele, falou, agora vamos jogar a voz, pega vamos abrir intercostal. É o quê? Intercostal? Isso, vamos lá, abre intercostal. E quando eu percebi que ele não sabia a forma técnica que eu estava falando, porque eu não falo de forma técnica com os meus pacientes. Eu sou muito simples para eles entenderem. Somos dois. Mas quando é professor de canto, eu uso de igual para igual. E eu vi que ele não estava percebendo. Eu falei, uai. Eu falei assim, olha, eu sugiro você fazer um curso de voz. E ele falou, quem eu posso? Falar, vem na internet quem você gostar, quem você simpatiza. Você vê, você gosta, me fala se eu te dou ok ou não. Ele, eu gostei desse cara aqui. Eu falei, quem é esse cara? André Barro. Quem é esse André Barro? Eu nunca vi falar. Tinha um cabelo assim, uns dread pra frente. Você tinha uns dreads, tinha uns negócios assim, ó. Aí eu falei, quem é esse? Eu falei, deixa eu ver. Eu falei, ele tá crescendo na internet. Deixa eu ver quem tá falando. Ele pode fazer tá com certinho, ele. Tá certinho. Por enquanto, não fala besteira não. Tá certo. Pode fazer com ele. E quando ele fez o curso com você, ele teve alta, porque veio a pandemia, coisa e tal. Eu ouvi o ano passado. Esse mesmo professor de canto, ele não tinha autoestima, ele ia trabalhar por ganhar o seu salário pequeno como professor de canto. Ano passado, ele está dando aula no estúdio dele. Ele mudou a cabeça dele. Ele só falta fazer tatuagem, André Barroso, na testa dele. Seu fã. Falei, gente, passa comigo. Ele é meu advogado, é? Olha, virou advogado? Olha, vou te contar. Mas ele mudou porque ele realmente entendeu o que é ser um professor de canto. Dar o melhor. Que massa. Então, eu como fonoaudióloga, eu tô formada há 20 anos. E eu estudo há 20 anos lá no SEB com a doutora Mara Bilal. Eu tô com ela há 20 anos. E eu nunca deixei de estudar. Quando eu pego um caso desse rapaz, que ele fez um curso com você, e você mudou a história de uma pessoa. Então ele foi aprender sobre voz, mas ele mudou a autoestima dele, ele entendeu o valor dele como um professor de canto, o que ele faz. E quando ele veio ano passado, ele mudou, eu falei, nossa, mas é o outro que está na minha frente? E ele veio me ver, me trazer um presente. Né? E aí, conversando com ele, eu falei assim, mas você é o outro? Ele falou, hoje eu entendo que realmente é trabalhar com voz. Então, quem está nos assistindo, se é cantor, tem que fazer aula de canto, mas com alguém que saiba o que está fazendo. Né? Pode ser online, presencial, mas tem que saber. O que você encontra nos seus cursos? Assim, muita gente que realmente é professor de canto, que sabe cantar bem e vou resolver dar aula. O que você vê, André? Cara, tão legal você contar isso, porque tem de tudo, né? Nesse momento, a gente está gravando agora, eu tô com vagas abertas para mais uma certificação, mais uma capacitação, como eu chamo, né? Uma capacitação e formação completa para professores de canto e fonos. Eu encontro gente que começou a cantar, que canta bem, alguém falou, me ajuda aí, e deu uma graninha, ele agora quer dar uma melhoradinha para não falar besteira. Eu encontro gente que já está formada há 20 anos, sou formado há 24 anos, dou aula de canto há 24 anos e nunca ouvi algo parecido. Tenho essa pessoa. E tenho gente que já é doutor também. Tem vários doutorandos, doutores já, que fazem o meu treinamento também, meus cursos. E eu não lanço sempre o mesmo. Então eu lanço capacitação, eu lanço o que eu chamo de LAB, né? Laboratório de Incentivadores Respiratórios e Dispositivos, sempre pensando no aperfeiçoamento, porque eu abro pro professor e pro fono. Eu tenho um laboratório de fisiologia, que a gente explica toda aquela coisa fisiológica, trazemos as evidências, mas a gente faz muita prática. Então eu boto eles para cantarem com aquela coisa que eu estou explicando. E tem mais um que é de belting, um treinamento de belting que é para cantores e para professores de canto também. Então tem de tudo. E quando você comenta isso, é uma das coisas que eu mais prezo no meu trabalho. Quando eu comecei como cantor, eu senti um baque porque eu tinha timidez, eu tinha uma autoestima muito rebaixada. Eu não tinha autoestima vocal e não tinha autoestima como homem, como pessoa. Então, quando eu falei para você, eu vou fazer psicologia, porque eu encontrei limitações em mim que não era da voz, era do meu psi. Saca? Eu entrava no palco, a voz fazia... Uah! Só que dependendo da pessoa que estava na frente olhando assim para mim, às vezes eu tinha um bug, a voz falhava, a voz quebrava, a voz ia para o lugar que não era para ir. E aí eu comecei a fazer terapias também. E hoje, quando eu te falei que eu trabalhei muitos aspectos psíquicos e psicodinâmicos, o meu mestrado foi para essa área, o meu TCC foi para essa área. E o que aconteceu? Eu percebi que muita gente tem isso. E pouca gente tem acesso a esse tipo de formação, capacitação e literatura
da psicodinâmica aplicada. Então, os meus treinamentos, por exemplo, agora eu estou com a questão de formação para professores aberto, e eu falo, a gente tem a formação técnico, vocal, fisiológica, acústica, evidência. Eu chamo de plano ciência e pedagogia vocal, né? E nesse plano eu tenho formações, eu tenho vivência, eu tenho aspectos de criança interior, vivência de criança interior, eu tenho aspectos holísticos, integrativos, trago psicodinâmica, trago terapeutas que vêm comigo, eu não faço isso tudo sozinho. Por mais que eu tenha feito eu trago psicanalista, eu trago reikiano, eu trago pessoas que trabalham do meu lado porque a gente mexe com as pessoas, né? A gente mexe com a voz, liberta a pessoa. Sim. Ou a pessoa se liberta e acaba encontrando a voz tem esse poder de recrutar o sujeito, né? Sim. E às vezes quando a voz recruta o sujeito, a gente está desamparado. Então eu sempre tenho uma pessoa para me amparar. Eu dou conta como terapeuta, mas eu sempre tenho pessoas ali. Então quando a pessoa é resgatada e muda de padrão, muda o branding, muda a apresentação pessoal, muda a voz, a postura, a autoridade, o posicionamento, é porque os meus treinamentos têm essa pegada. Entende? Eu não vou lá só com a técnica, só com o artigo, um beijo, tchau, o cronograma é esse, acabou. Às vezes eu vendo 20 horas e entrego 60. Porque a gente fica ali nos processos psíquicos, a pessoa surge, eu não vou cortar a aula porque a pessoa surgiu. Agora que a pessoa surgiu é onde eu vou ficar mais. Então os meus treinamentos têm essa capacidade, não é nem a capacidade, tem esse enfoque, é um enfoque na pessoa. Entende? Pra você ter uma ideia, a gente está com a capacitação aberta, eu tenho 3 planos. Um que é para ciência e pedagogia vocal, outro que é para a pessoa aprender a gerar grana com o seu trabalho como fono ou como professor de canto. Eu chamo plano 5K, que é para gerar mais de R$5.000, no mínimo 5 mil com esse trabalho. Para isso a gente tem que cavucar crenças financeiras, vivências mais profundas, que não é só a técnica. E o plano 30K, que a gente chama que é para gerar no mínimo R$30.000 por mês ou por lançamento. Né? E aí a gente tem que mexer em outras coisas a mais, e não tem nada a ver com canto. Olha que legal. Então você ajuda pessoas a melhorar sua performance no trabalho. Se você me perguntar qual é a minha missão, porque eu desenhei, qual é a minha missão? Enfiar a mão e buscar e pegar a pessoa pela voz e fazer ela vir para fora. Porque esse foi meu processo. A gente só entrega o que a gente vivenciou muitas vezes, né? Sim. Então eu tive que me pegar de dentro e botar para fora. Então a minha missão é enfiar a mão ali na garganta. Das pessoas. Pra pessoa sair. A hora que ela sai, ela fala, que voz é essa? Eu falo, é você? Né? Como é que eu faço isso agora? Tudo era você só tava ali escondidinho. Né? Muito legal. É só isso. Sabe que legal? A expressão, a voz é a expressão da alma. E quando o cantor nos procura, eles pedem ajuda, porque por algum motivo não está bem, né? E aí eles vêm por motivo da voz nos procurar. E quando a gente vai, conhece aquele cantor, entende a história, quem está na nossa frente, a gente ajuda ele a trilhar o caminho dele. Sim. E para você, como você fez a faculdade de psicologia, com fono, o que você proporciona pro cantor, esse psíquico? Porque eles ficam super abalados. Muito. Quando eles têm show, não tem voz, ficam roucos, tem falha na voz, eles ficam comendo shows, eles cancelam o show. O que você orienta? Cara, tem muitos... É tudo muito diferente. Mas quando eu tô com um cantor que não tem tanto problema, que ele tem tempo para se preparar, tá numa aula, numa sessão hoje, ele tem tempo para cantar. E ele tá no processo de desenvolvimento, ou numa terapia, que a voz buga, que a voz falha. Sabe quando eles começam a errar? Né? Eu observo, se tem aquela questão da respiração, uma velocidade de fala, um desajuste de ressonância, ou uma questão mais fisiológica, que deixa essa ressonância mais pesada, essa voz mais densa, eu sempre faço o olhar psíquico, o olhar psicodinâmico, porque a voz entrega tudo, né? Tudo. Se ela tá com uma ressonância mais baixa, tem significado. Se ela tá nasalizada demais, tem significado. Às vezes ela não tem nasalidade, né? A pessoa tem que cantar listen. Não, listen. Ela não sobe o ressonador. Então a gente fala, tem coisa aí, tem porquê. Isso não é falta de técnica apenas. Né? Tem um, como é que chama? Tem um referencial psíquico. Total, porque eu posso usar essa voz. Às vezes faz um eu não tenho doença vocal nenhuma. Não. Tá abafando por quê? Tá abafando não quer ser por vista? quê? Isso. Tá com medo de ser notada? Então ser um diferencial na nossa área, né? Então a pessoa tem que estudar muito. A pessoa tá e ela quer agudo potente. E ela tem um agudo potente e não sai. A gente tá ouvindo, mas a pessoa não consegue jogar isso pra fora. Eu falo, tá com medo do quê? É aquela coisa, é muito legal, que isso é uma quebra de padrão, a pessoa foi vista e ela não consegue fingir.
Verdade. Quando a pessoa é vista, ela não consegue fingir. Eu não sei respirar porque eu perdi o encaixe. Não, não é isso. Você já acertou 5 vezes, agora você começou a errar do nada. Tá com medo do quê? E a gente começa a entrar, chega uma hora que a pessoa fala, é porque... Meu cliente esses dias, a voz encaixou, Renata, assim, pá, pagodeiro, né? Num ponto agudo, tem um vídeo, tudo, perfeito. Semana seguinte ele chegou como se não tivesse feito nunca aquele ajuste. Coloquei no lugar, foi embora. Voltou na semana seguinte, parecia que nunca tinha cantado aquele... Tô perdendo, mano, tô perdendo. Né? Eu canta de novo. E ele não encaixava. Eu falei, quem falou pra você que esse ajuste é feio? Quem te disse que não é bom esse som? Não, mano, é só eu tô perdido porque eu não consigo achar mesmo, é falta de treino. Eu falei, alguém tá te falando alguma coisa. Porque você tá freando a tua voz. Sabe aquela coisa... ele freava. Eu falei, quem? Pai, mãe, se é casado, esposa, minha mulher. Eu falei, o que aconteceu? Ele teve que abrir a história, porque ele foi visto. O que ele me trouxe, só para vocês entenderem, que a esposa dele falava, é tão mais bonito quando você canta macio, é tão mais bonito quando você canta suave, e a voz dele era docinha. Negrão, voz docinha. Tá tudo certo, né? Só que ele cantava pagode, ele queria dar tiro tipo Ferrugem. Pira? E aí eu falei, tá, o que ela acontece? Ele disse que quando ele cantava mais potente, mais brilhante, que ele ficava ensaiando, ela vinha tipo, gosto tanto quando você canta de leve. Bloqueia. Né? E ele falou assim, sabe o que aconteceu? Eu falei, mas por que ela falava isso? Porque o pai dela, na infância, era muito agressivo, bebia, chegava em casa gritando e a voz era ardida, metálica, era muito pra fora. E batia nela. Então, essa referência de quando ele beltava, metalizava mais a voz, recrutava um gatilho nela específico. É isso aí. Eu falei, você tem que fazer uma escolha. Porque quando você está no palco com essa voz, você tem o gozo, o prazer. E quando você escuta lá falando, você tem uma invertida, uma brochada, né? E o que aconteceu? Eles se separaram, né? Ele fez a escolha dele, eles se separaram. Ele se separou, ele preferiu a voz dele com boa projeção do que a esposa. Porque quando a voz saía, ele se reconhecia. Caramba, que loucura. No casamento, ele era outro homem, entende? Mas não foi só ele, já teve umas 6 pessoas mais ou menos que nessa condição que se acabou rompendo, fazendo uma mudança muito drástica. Mas tem pessoas que começam a dar mais limite, tem pessoas que começam a falar mais alto, porque a ressonância sai daqui do narcisismo, da pessoa mais, reprimida, e encaixa um pouco mais alto, onde tem manifestações afetivas e sexuais. Então tem muita coisa importante ali que na voz, quando não vem, eu falo. Daí eu paro, falo, vamos conversar um pouquinho? E aí vem a história inteira da pessoa e a voz sai sem nenhum exercício. Porque a voz do indivíduo não é feita só de músculo. Claro que a voz tem músculo, mas a história, a sua voz tem a sua história, total, a minha voz tem a minha história, cada um tem uma história. Por isso que cada um que nos procura, não é o mesmo exercício para todo mundo. Não é, pagodeiro, vamos fazer tal exercício. Não, porque a tua história é uma, a história do João é outra. A gente tem uma abordagem, né? Um método que a gente sabe que vai dar certo. Sim, o método mas tá às ali. vezes a gente tem que trocar. E tem uma coisa que a doutora Maria Cláudia Cunha fala muito pra gente, sobre isso que eu acabei de falar da psicodinâmica, que ela fala, essa abordagem de tocar no assunto e recrutar, põe essa voz pra fora. Ela é muito positiva e recruta o sujeito que vai atuar na voz. Só que ela não dá conta dos exercícios vocais, não dá conta do orgânico. Mas quem sustenta esse orgânico? Quem sustenta essa voz é a pessoa que está ali dentro. Né? Então você pode ir pelo viés do exercício, da fisiologia, mas a pessoa tem que estar muito consciente de que ela vai ter que acionar isso na hora do vamos ver. Então eu percebo que quem me procura é legal isso, porque é uma coisa de atração, né? A minha linguagem, minha comunicação na internet tem muito disso, de atrair pessoas que estão nessa pegada. Então eles, quando me escutam intervindo, eles tipo... E aí eles não conseguem esconder. E aí vem toda a história e a voz acaba saindo, porque eu dou conta da voz. Então, eu dou conta de chamar o psi e também cuidar da voz. E tem uma coisa muito interessante pra gente fechar esse bloco, que muitos profissionais da minha área, por eu estar muito exposto na internet, dão muito hater por causa desse tipo de abordagem. Por quê? Nós não somos psicólogos, a gente não tem que fazer terapia na aula. Eu sou um fonoterapeuta, né? Então eu posso cuidar disso. Mas muitas vezes a pessoa não quer um psicólogo. Ela procurou aula de canto, ela procurou um fonoterapeuta, ela não procurou um psicólogo. Então ela nem sabe que tem essas questões, ela nem tem percepção sobre esse nível de consciência para saber que é isso que está travando ela. E quando eu toco no assunto, que ela manifesta aquilo, a voz melhora. Então, eu não preciso encaminhar para o psicólogo, porque eu consigo gerenciar essa demanda, porque eu dou escuta. E escuta não precisa ter técnica, tem que ter acolhimento.
né? Eu faço acolhimento, eu sou terapeuta, manejo, agora vamos usar essa aqui, faz esse treinamento e a pessoa vai embora com a voz linda. Com a É voz isso linda. aí, é a nossa profissão. A gente tem que entender quem é o paciente, a gente tem que, enfim, ver ele como um todo, não só como um músculo, tô rouco, né? E eu chamei você aqui hoje porque você é o fonoaudiólogo do online, né? Sim, eu sou E eu muito. falei, esse rapazinho aí do Paraná, né? E a minha equipe aqui são seus fãs e a gente eu vou lançar um curso para cantores, mas muito reduzido, pra gente conhecer essa turma e trazer voz boa. Nossa. E você é uma referência de fono online, né? Você fala com muitos professores de canto, então isso é muito bacana. E eu quero até te convidar para uma aula bônus no meu curso. Eu ia falar agora, me chama para dar um bônus de alguma coisa. Porque esse homem, gente, ele vai agregar muito. Eu quero. O André Barroso vai estar comigo, como colega de trabalho mesmo. Então, vai ser um prazer ter você no meu curso para cantores. Eu fico ligado. Vai ser um grupo muito reduzido mesmo, porque vão ser aulas ali no tete a tete. Então vamos começar com números bem reduzidos e você está mais do que convidado. Eba! Convite aceito. Adoro os seus jeitos de falar, as suas técnicas. Você fala coisas muito coerentes. Você soma para nossa profissão, para os cantores e para os professores de canto. Obrigado. Então eu quero te agradecer. Ele que veio de tão longe para o nosso podcast, seu nome, que você possa crescer cada vez mais, que você possa contribuir para muitos cantores e professores de canto. E parabéns por ser quem você é. Porque o profissional ele se destaca pela autenticidade. Então você tem o seu jeitinho, você seja assim sempre. Isso que o cantor, um cantor de sucesso, ele tem que ter autenticidade. Ele pode cantar a mesma música de cover, mas está ali mostrando quem realmente ele é. Então vai ser um prazer você estar no nosso curso aqui, viu? Vou com prazer. Eu tenho meus treinamentos também. É engraçado que eu faço treinamento de belting, por exemplo, para cantores. Eu falei, vou fazer um treinamento pequenininho, igual você. Abrir vagas, gente. Veio 235 vendas. 235 cantores no cursinho pequeno. Eu vou fazer um cursinho pequeno. Cuidado, vamos ver, gente. Vou fazer um cursinho pequeno, vamos ver. E foi legal que nesse treinamento a gente acabou fazendo alguns bônus e eu trouxe a psicodinâmica do belting, porque belting é soltar tudo que você tem de voz. E soltar toda a voz é muito impacto, né? Então a gente teve que dar suporte para as pessoas soltarem com coragem. Então tô aqui para vocês, aceito o convite com certeza. André Barroso, para quem não te conhece, como é que acessa você no Instagram? Me encontra no Instagram, André Barroso, _fonoaudiologia. Você me encontra também no YouTube, faço lives semanais, faço lives diárias no meu Instagram, lives sobre mentalidade financeira, lives sobre conceitos técnicos, lives sobre psicodinâmica. Muito legal. Fiquem por perto, tem bastante coisa legal para vocês aqui. Olha aí que demais, gente. Fica ligado no nosso canal, vai ter vários podcasts. Se inscrevam no canal. Vai ter muita gente aqui passando informação para vocês. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada por vocês. Até a próxima. Beijo.